Existe um tipo de escolha que o mundo aplaude antes mesmo de entender o que ela custou. Uma escolha que, vista de fora, tem tudo o que um conto de fadas precisa ter. Tem fazenda, tem avião particular, tem lua de mel em lugar paradisíaco, tem um cantor famoso que cede o blazer numa noite fria e olha para uma jovem como se ela fosse a única pessoa numa plateia inteira. Vista de fora, parece perfeito. Mas existe uma pergunta que ninguém fez diretamente a ela. Uma pergunta que fica no ar, que flutua entre cada postagem bonita e cada sorriso ensaiado para a câmera. Uma pergunta simples, desconfortável, real. O que você abriu mão? Hoje, a gente vai contar a história de Kalita Franciele antes de Amado Batista. Quem ela era, o que ela sonhava, o caminho que ela estava construindo, devagar, com as próprias mãos, numa cidade pequena do Mato Grosso onde o mundo não prestava atenção. E o que aconteceu com tudo isso quando o avião pousou? Fica com a gente até o final, porque essa história tem uma camada que ninguém juntou ainda. E quando você ver tudo junto, vai entender por que essa é muito mais do que uma história de amor improvável. Antes do casamento, antes das manchetes, antes da fazenda e do avião e do nome que o Brasil inteiro passou a associar ao dela, havia uma menina de Campinápolis. Campinápolis fica no nordeste do Mato Grosso, uma cidade pequena de interior, daquelas que o Brasil grande não conhece pelo nome, mas que tem sua própria vida, sua própria história, sua própria dignidade. Mais de 55% da população tem descendência indígena. A terra é forte, as raízes são fundas, e as pessoas que crescem ali aprendem desde cedo que o que você constrói com as próprias mãos vale mais do que qualquer coisa que o acaso possa trazer. Foi nesse lugar que Kalita Franciele Miranda de Souza cresceu. Ela não cresceu na cidade, cresceu na zona rural, com a terra embaixo dos pés, com o céu do cerrado acima da cabeça, com o jeito de interior que forma caráter antes de formar imagem. Kalita aprendeu espanhol por conta própria. Não numa escola de idiomas, não no intercâmbio, por conta própria, porque era curiosa, porque queria, porque havia decidido o que queria. Entrou na faculdade de biologia, trabalhou como técnica administrativa numa escola pública enquanto estudava. Uma jovem que estava construindo, tijolo por tijolo, um caminho que era só dela. Sem avião, sem fazenda, sem ninguém famoso ao lado. Só ela e o que ela havia decidido ser. E então veio o concurso. Em 2023, Kalita ganhou o título de Miss Campinápolis. Não foi por acaso, não foi sorte, foi preparação, foi investimento. Foi uma jovem que decidiu entrar numa disputa e se dedicou a ganhar, com treino, com disciplina, com aquela determinação de quem cresceu na zona rural, sabendo que nada cai do céu. Em 2024 foi mais longe. Kalita virou Miss Mato Grosso Universe, um título que colocou o nome dela num patamar diferente, que abriu portas que Campinápolis sozinha nunca abriria, que a colocou no mapa de uma disputa muito maior, o Miss Universe Brasil. Ela estava indo, devagar, mas indo. A carreira de influenciadora crescia, as redes sociais respondiam, a formatura em biologia estava chegando. Os planos estavam ganhando forma, aquela forma boa, sólida, que os planos ganham quando a gente trabalha por eles com paciência. Ela tinha 22 anos, tinha um mundo pela frente, tinha um caminho que estava começando a fazer sentido. E então, em junho de 2024, um avião particular pousou em Campinápolis, e Kalita foi a um show de Amado Batista. Pediu uma foto. Ele a viu. E o que veio depois, nenhum concurso de Miss, nenhuma faculdade, nenhum plano traçado numa cidade do interior do Mato Grosso poderia ter preparado ela para o que veio depois. E o que você acha que passa pela cabeça de uma jovem de 22 anos nesse momento? Deixa nos comentários, porque essa é uma das perguntas que divide o Brasil, e a sua opinião importa muito aqui. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. A vida de Kalita mudou devagar, e depois de uma vez só. Primeiro foram as visitas,
O avião particular de Amado aparecendo em Campinápolis com uma frequência que a cidade pequena não demorou a notar. Depois veio o namoro assumido. Depois vieram as viagens juntos. Depois veio Goiânia, porque a vida de Amado Batista não cabe em Campinápolis, e ficar com ele significava ir para onde ele estava. Calita foi. Deixou Campinápolis, deixou a zona rural onde cresceu, deixou a escola pública onde trabalhava, deixou os planos do Miss Universo Brasil, que estavam tão perto, que haviam custado tanto, que eram a prova concreta de que ela estava indo em direção a algo que havia construído sozinha. Deixou tudo isso. E em março de 2025, dias antes de se formar em biologia, o curso que havia estudado enquanto trabalhava, enquanto competia, enquanto construía a própria vida, ela se casou com o Amado Batista numa cerimônia íntima na fazenda dele. Uma cerimônia sem holofote, sem transmissão ao vivo, sem tapete vermelho, do jeito que Amado sempre quis. Não do jeito que qualquer jovem de 22 anos sonhou o casamento dela. E o silêncio em torno dessa diferença fala mais alto do que qualquer declaração de amor postada nas redes sociais. Mas o que ficou sem ser dito, o que ninguém ainda teve coragem de perguntar diretamente a ela, é o que vem no próximo capítulo. E antes de continuar, a gente quer parar um segundo para agradecer a você. Você está aqui, acompanhou cada detalhe, cada camada dessa história. Isso significa muito. Muito obrigado por estar aqui. O melhor ainda está por vir, e você não vai querer perder. Amado Batista não quer mais filhos. Ele mesmo disse, em entrevistas, com a tranquilidade de quem já tem 4 filhos de relacionamentos diferentes e que aos 74 anos considera esse capítulo encerrado. Encerrado para ele. Mas Calita tem 23 anos. Pense nisso. Uma jovem de 23 anos que cresceu numa família unida, que tem raízes fundas, que tem um instinto de construir, de trabalhar, de plantar, de colher. Uma jovem que está no auge da vida, no auge da saúde, no auge de tudo que a natureza reserva para esse momento. Casada com um homem que fechou essa porta. Não há registro de Calita falando sobre isso publicamente. Não há entrevista onde ela discute o desejo de ser mãe ou a ausência dele. Não há postagem, não há declaração, não há aquela conversa que toda mulher em algum momento tem sobre filhos, sobre quando, sobre si. Há silêncio. E o silêncio, como a gente já aprendeu nessa história, fala mais alto do que qualquer palavra. Mas os filhos não são a única coisa que ficou sem resposta. Em junho de 2025, o jornalista Léo Dias trouxe a informação que o Brasil estava esperando sem saber que estava esperando. Rumores de que Amado havia traído Calita com uma amiga íntima do casal. Que ela havia descoberto mensagens, que os dois estariam separados. Amado negou, chamou de mentira, disse que o casamento estava maravilhoso. Calita gravou um vídeo. Apareceu sorrindo, tranquila, segura. Disse que o casamento estava no auge, que era feliz, que não havia nada de errado. E o Brasil olhou para aquele sorriso e ficou em silêncio, porque havia uma pergunta que aquele sorriso não respondia. Uma pergunta que não tinha resposta fácil. Uma pergunta que qualquer mulher que já sorriu quando não queria sorrir vai entender. Esse sorriso é de uma mulher feliz? Ou é de uma mulher que já aprendeu que, nesse casamento, sorrir é a única resposta que o mundo aceita? Em abril de 2025, Calita Franciele se formou em biologia. Entrou no palco de formatura com o diploma na mão, com o marido na plateia, com a família que veio de Campinápolis para ver, com os olhos de uma mulher que havia começado aquele curso antes de qualquer um dos dois se conhecerem, e que terminou do jeito que começou, com determinação, com as próprias mãos. Aquela formatura foi dela, só dela. E talvez seja exatamente aí, naquela foto com o capelo e o diploma, que esteja a resposta mais honesta para a pergunta que o Brasil insiste em fazer sobre Calita Franciele. Ela não desapareceu dentro do sobrenome Batista. Ela responde críticas com bom humor, posta viagens, aparece nos shows, faz graça com a diferença de idade antes que qualquer um possa fazer primeiro.
tem uma presença nas redes sociais que é articulada, inteligente, calculada. Do jeito que só quem foi Miss, que só quem estudou, que só quem construiu algo antes de tudo isso consegue ter. Mas há uma Kalita que existia antes do avião pousar em Campinápolis. Uma jovem que estava indo, devagar, mas indo, em direção a um caminho que havia escolhido sozinha, sem fama emprestada, sem sobrenome famoso, sem avião particular. Só ela e o que ela havia decidido ser. Essa Kalita ainda existe? Talvez. Talvez não completamente. Talvez de um jeito diferente do que existia antes. Não cabe a nós julgar a escolha que ela fez. O amor não pede autorização para chegar. E quando ele chega, com toda a sua força, com toda a sua promessa, com toda a sua capacidade de fazer o mundo parecer menor e maior ao mesmo tempo, é muito difícil dizer não. Mesmo quando dizer sim custa muito. O que cabe a nós é reconhecer que por trás de cada história de amor que o Brasil aplaude ou questiona, há uma mulher real, com sonhos reais, com planos reais, com uma identidade que foi construída antes de qualquer homem entrar em cena. E que às vezes, quando a gente aplaude o conto de fadas, está aplaudindo sem saber o preço que a protagonista pagou para entrar nele. Essa é a história que Kalita ainda não contou completamente. E talvez nunca conte. E você, que ficou com a gente até o final dessa história, o que você sentiu? Você acha que Kalita fez a escolha certa? Que ela vai conseguir manter a própria identidade dentro desse casamento? Ou você acha que, com o tempo, o sobrenome Batista vai falar mais alto do que tudo que ela construiu antes? Deixa nos comentários, essa é uma conversa que precisa ser tida, e a sua opinião importa muito aqui. Se esse vídeo te tocou, te fez pensar ou te emocionou de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana a gente traz uma história nova, contada com respeito, com profundidade e com a verdade que a maioria prefere deixar escondida. E o próximo vídeo que a gente preparou para você é sobre uma música que nunca chegou ao público. Uma história de bastidores, de segredos de estúdio e de uma verdade que Amado Batista preferiu guardar para si. Está aqui do lado, esperando por você. Vai lá assistir. Essa você não vai conseguir parar no meio. Até a próxima!